A todos. Boa noite para vocês. Espero que tenha sido uma passagem de ano muito boa, que tenham tido aí muitas alegrias nessa passagem, nos preparando um ano aí muito bom para todos nós, um ano que comece com muita esperança, né? Muitas transformações, né? Para a gente poder ter um ano realmente novo, não só uma data nova, mas um ano novo para todos nós ali. Amigos, vamos nos preparar hoje, né? Nós temos um tema aí que o nosso amigo Breno vai nos trazer, já está ali de prontidão, mais uma vez subiu a serra aqui para nos ajudar aqui. Primeira palestra do ano, né, Breno? Primeiro, já inauguramos ali com o Breno. E nós vamos ler então do livro Pão Nosso, né, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos ler uma página ao acaso para nos preparar para a nossa prece inicial. Página de número 61, chamado O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, em Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 também. Com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Vamos nós então, amigos, orar. Senhor Jesus, querido amigo, como é difícil enxergar a tua jornada, a tua estrada e seguirmos com os nossos passos. Bem sabemos, Jesus, das imperfeições que ainda trazemos, da dificuldade que ainda temos de seguir os teus exemplos. Mas, querido Mestre, nesse ano que se inicia, nós te rogamos, dá-nos força, determinação, resiliência para podermos lutar contra as nossas próprias imperfeições, transformando todas as dificuldades em oportunidades para as nossas próprias vidas, em benefícios de nós mesmos. Por isso te rogamos na noite de hoje, dá-nos o ouvido de ouvir, para podermos começar esse nosso empreendimento de um ano refletindo naquilo que fazemos para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais próximas de ti. Que tu possas envolver nosso querido amigo Breno, que hoje fará o estudo, ele possa usar as tuas palavras para alcançar os nossos corações. Fica conosco, querido mestre, agora e sempre, que assim seja. Breno, amigo, é contigo. Vai falar daqui? Primeiramente, vamos testar. Boa noite a todos. Está funcionando? Está funcionando?
Pode ser um pouquinho. Aí, tá joia. Boa noite a todos. Vocês estão ouvindo mesmo, né? Pela caixa, né? Tá bom. Então agora sim, agora é para valer. Boa noite a todos. Agora sim. Queridos, mais uma vez é um prazer enorme voltar a essa casa. Casa que com tanto carinho abre as suas portas nessas noites de sábado, para que nós possamos aqui estar reunidos nesse nosso projeto de vida, que é um projeto muito maior do que o projeto que nós imaginamos quando saímos das nossas casas a cada sábado e nos dirigimos até aqui. É um projeto do qual nós não temos noção. Nós estamos aqui não só para cumprir um compromisso com Deus. Já foi o tempo em que nós íamos aos templos religiosos, de qualquer denominação que fosse, com o intuito de cumprir um compromisso com a divindade, porque na verdade nós tínhamos muito medo de sermos atirados ao inferno quando nós morrêssemos. Já foi o tempo em que nós íamos a um templo religioso somente para agradar a Jesus. Só que nós agora percebemos que nós precisamos estar aqui por outras razões, mas talvez essa razão principal ainda não esteja muito clara na nossa mente. Nós estamos aqui hoje na tentativa de sermos felizes, de alcançarmos a felicidade. É um projeto grandioso que nós temos. É um projeto de nos libertarmos das nossas amarras materiais. É um projeto de aprendermos a pensar como espíritos imortais. Talvez é um projeto que ainda vá demorar muito tempo, porque talvez nós estejamos ainda na nossa primeira encarnação, entendendo que nós somos espíritos imortais que temos várias encarnações. Talvez esse projeto nosso seja de longo prazo, mas a extensão desse prazo depende muito do que nós fazemos no nosso dia a dia, com as nossas decisões. Então, vir aqui é aprender a pensar como espírito imortal. Repito, é um exercício ainda muito demorado que vai ser para nós, porque talvez essa seja a primeira encarnação que nós estamos vivenciando numa doutrina, como a doutrina espírita, que nos indica que nós somos seres reencarnantes. Eu estou falando isso com base matemática, não é base religiosa, não é chute, achismo. Simplesmente são simples contas matemáticas que nos levam a pensar dessa maneira. Porém, dentro desse... É claro que a gente não vai voltar aí, somos espíritos milenares, né? E é claro que em algum momento das nossas jornadas, nós já estivemos lá no Oriente, talvez há milênios atrás, nós estivemos encarnados no Oriente, onde onde já era clara essa noção da reencarnação do ser. Mas eu nem estou falando daquelas existências que estão muito no passado. Eu estou falando já dessas existências em mundos aqui mais próximos no Ocidente, onde nós aprendemos com Jesus o que é a lei divina. Porque lá no Oriente a gente tinha os nossos outros ascensionados que nos davam instruções, mas agora estamos aqui. E nessa nossa vinda para cá, para o Ocidente, enquanto espíritos em transição, nós aprendemos com Jesus o que nós devemos fazer para alcançar felicidade. Porém, é um caminho longo, porque nós ainda não temos a fé necessária de que a forma que Jesus nos ensinou para viver seja a forma que vai nos fazer felizes. Nós achamos que é uma fórmula que ainda não dá certo num mundo tão complicado como esse em que nós estamos vivendo. Nós achamos que é uma fórmula de viver que é bonita, é maravilhosa para ser venerada, para ser glorificada e nada mais. Não para ser colocada em prática nas nossas vidas, porque nós ainda temos a impressão de que a sociedade ao nosso redor vai nos amassar se nós agirmos como Cristo. Só que nós esquecemos, muitas vezes, que ele, agindo do jeito que agiu, terminou do jeito que terminou e nos deu isso como modelo. E aí, evidentemente, nos falta ainda a maturidade e a coragem, por que não dizer, para que nós adequemos a nossa vida à conduta ensinada por Jesus, porque nós temos a impressão de que nós também teremos fins iguais ao que Jesus e a maioria dos seus apóstolos também teve. Isso para nós ainda amedronta e é natural, não é vergonha para nenhum de nós, porque nós somos espíritos que estamos encarnados em um planeta que nos é indicado como sendo um planeta de provas e expiações pelos irmãos do mundo maior, sendo este planeta, ou estando este planeta, apenas um estágio acima do estágio de primitividade. Então é óbvio que nós somos espíritos que ainda estamos amadurecendo e que ainda nos enxergamos como espírito de uma jornada só
e que ao final dessa jornada será conduzido ou ao céu eterno ou ao inferno e quem sabe talvez um purgatório se formos medianos, para que depois se decida o nosso destino. Não é vergonha para nós ainda negarmos muitas vezes a Jesus. Não é vergonha para nós e principalmente para nós espíritas, não que estejamos acima de alguém, mas muitas vezes somos cobrados um pouco mais porque nos dizem: olha, mas como assim você é espírita e você tem medo de morrer? Ah, como assim você é espírita e você tem medo disso e daquilo? E a resposta que eu costumo dar para as pessoas é a seguinte: sim, porque antes de sermos espíritas, nós somos espíritos. E espíritos ainda em uma construção muito preliminar de valores que vão nos levar a alcançar a felicidade plena. E nós estamos entrando em um momento agora, início de ano, hoje é a primeira reunião aqui do ano da casa, e quando acontece essa época de virada de ano, normalmente as pessoas são tomadas de uma motivação muito grande. As pessoas começam a fazer planos, né? As resoluções de ano novo, como são chamadas, invadem os nossos corações e as nossas mentes, nos enchendo muitas vezes de motivação. E é interessante até porque se nós voltarmos um pouquinho no tempo, aí um mês atrás, nós estávamos conversando com pessoas na rua, encontrando pessoas na rua, e o que nós estávamos dizendo a essas pessoas? Nós, se soubéssemos, se imaginássemos que não as veríamos novamente até a época do Natal e até a passagem do ano, nós já de prontidão já falávamos para ela: olha, que você tenha um Natal de muita paz, que Jesus possa ser o aniversariante mais lembrado, que Jesus invada seu coração, Feliz Natal. E aí nós completávamos, muitos de nós ouvimos e falamos as seguintes frases: que 2025 te traga muita paz, que 2025 te traga muito amor, que 2025 te traga muita felicidade, que 2025 te traga isso e aquilo e aquilo. Eu não sou assim uma pessoa pessimista, não gosto de ser chato, né, às vezes, mas eu hoje vim aqui, infelizmente, com a incumbência de dar-lhes uma notícia ruim. Eu vim aqui dizer para vocês que 2025 não vai trazer nada para ninguém. Lamento informá-los, lamento decepcioná-los, mas 2025 não vai trazer nada para ninguém. E digo isso porque 2025, eu sei que vocês já repararam que eu falo olhando para vocês, né? Eu fico para lá e para cá, vocês da câmera devem estar percebendo isso também, estão em casa. Mas é por quê? Porque eu preciso entender aqui a idade das pessoas que estão aqui comigo, porque normalmente eu costumo usar exemplos e hoje eu vou ter que usar o meu exemplo como o mais velho aqui com 53, né? Sei que todos aqui muito jovens, né? Muito abaixo disso. O que foi, gente? É para vocês de casa, eles começaram a rir aqui de mim, mas enfim. Nesses 53 anos, se nós olharmos, né, para trás, e vocês vão aí olhar bem menos tempo para trás, né, e vocês vão olhar que o ano de 2024, o que o ano de 2024 trouxe para nós? 2023? 22, quem sabe? 20? 18? Então vocês vão perceber uma coisa que vocês estudaram há bem pouco tempo nos bancos escolares dos quais eram participantes. Vocês vão perceber que 2025 nada mais é do que, segundo a aritmética nos diz, 4 algarismos que juntos formam um número. E esse número nada mais é do que uma referência que nós adotamos no planeta Terra para que nós organizássemos a nossa sociedade. Caso não existisse essa organização, como faríamos nós todos para estarmos aqui no mesmo momento? Como saberíamos que nós deveríamos estar aqui agora? Nós só sabemos isso porque existe uma coisa que nós criamos na Terra chamada calendário e que nos diz que hoje é sábado, hoje é 4 de janeiro de 2025 e que a reunião aqui começa às 19 horas. Então isso faz com que nós nos organizemos. É um conceito material o conceito do tempo. É uma organização para o plano material da Terra e que é também seguida pelos orbes espirituais mais próximos do planeta. Então não nos iludamos, porque quando desencarnarmos nós, ainda na nossa prisão à matéria, que é comum, repito, em espíritos em provas e expiações, nós vamos estar vivendo o tempo da Terra, mesmo no plano espiritual. É um conceito que não é um conceito criado por Deus, é um conceito que o homem conseguiu encontrar para se organizar socialmente. Tanto é que agora, já é dia 5 na Austrália. Nesse momento as pessoas estão acordando, alguns na Austrália estão acordando no domingo lá, outros ainda estão dormindo, tá? Ou seja, por aí a gente entende que, às vezes, né, agora já não acontece mais isso, mas há alguns anos a gente via
que chegava um certo momento, neste mês, por exemplo, nós já estaríamos com o nosso relógio adiantado em 1 hora, vivendo o que chamava-se de horário de verão. Então, nós manipulávamos o tempo. Adianta o relógio em 1 hora, depois atrasa o relógio em 1 hora. Aí o pessoal esquecia de trabalhar, dizia que era por causa... não, mas isso é outra história. E aí o que acontece? A gente manipula essa questão tempo de acordo com a nossa conveniência, o que prova que não é um conceito divino. É um conceito material, humano. Então, se nós entendemos que 2025 é apenas uma referência, claro que isso pode funcionar como um motivador, para que nós entendamos o começo de um novo período como novas oportunidades. Porém, a cada dia que nós acordamos, nós temos um novo ano à nossa disposição, ou pelo menos um novo dia à nossa disposição, para que nós escrevamos belas páginas da nossa história enquanto espíritos encarnados. A cada momento, não precisamos nem esperar acordar. Quando nós sairmos daqui, do portão para fora, nós já podemos começar a criar uma nova história para cada um de nós. Se nós começarmos a adequar cada vez mais a nossa atitude ao que prevê a lei de Deus. E aí eu não estou falando de Jesus, de evangelho, estou falando de uma lei que vocês podem chamar de lei de universo, força maior, o que quer que seja. Mas é interessante observar como nós nos sentimos mais felizes quando nós percebemos que nós estamos fazendo alguma coisa mais próxima daquilo que prevê a lei, que é conhecida por nós como lei de Deus, exemplificada por Jesus. Nós começamos a sentir uma felicidade que é às vezes inexplicável. Muitos de nós aqui já passamos por essas experiências. Muitos de nós aqui já tivemos a oportunidade de ter uma conquista material relevante. E vocês aí de casa talvez também já tenham passado por isso. Muitos de nós já tivemos a oportunidade de comprar o nosso primeiro automóvel. Muitos de nós já tivemos a oportunidade de comprar um imóvel para que nós pudéssemos habitar. Enfim, conquistas materiais que nos fizeram naquele momento bastante felizes. Mas quando o carnê começou a chegar, a gente já não ficou tão feliz assim. E é a normalidade das conquistas materiais. Ou se faz um esforço hercúleo antes da aquisição e se paga tudo à vista, ou se consegue um financiamento, um parcelamento daquele bem, e depois a gente vai fazendo os pagamentos. E essa felicidade da conquista material, na verdade, a gente pode até mudar e chamar de alegria. Porque ela não será tão duradoura. Ela terá o seu período ali de duração, mas nós precisaremos sempre realimentar aquele momento com outras conquistas para que nós vivenciemos novamente aquela alegria. Ao passo que também já tivemos experiências aqui de tomarmos atitudes que foram, de alguma forma, ensinadas por Jesus, ao ajudarmos um irmão com fome, ao ajudarmos um irmão com sede, ao ajudarmos um irmão que não tinha o que vestir, enfim, a fazer uma boa ação para alguém, a distribuir aqui um alimento para as pessoas que vêm buscar essa casa procurando alguma solução material para aquelas necessidades mais urgentes. Participar de um trabalho desse normalmente nos faz voltar para casa nos sentindo um pouco mais leves. E a gente fala muitas vezes, olha, o trabalho foi cansativo, mas eu estou me sentindo tão bem. Na verdade, isso é resultado de um alinhamento que acontece entre aquela energia que nós estamos emanando com a energia que vem do universo, que vem de Deus para nós. E esse alinhamento faz naturalmente com que nós nos sintamos bem. Que nós nos sintamos capacitados a mentalmente pensar de forma favorável, impregnando as células do nosso perispírito e automaticamente contagiando as células do corpo físico. Lá na antiguidade já se falava sobre isso com a velha frase do mente sana, corpo são. Mente sã, corpo são era um conhecimento que já é milenar entre nós. E a doutrina espírita só veio dar mais detalhes de como esse processo funciona, nos explicando que o espírito se manifesta através do cérebro, no corpo físico, ele manifesta a sua vontade através do corpo físico, fazendo então com que, se essa vontade estiver mais alinhada ao previsto pela lei de Deus, as energias que fluem para o corpo físico sejam positivas e façam a cura, trabalhem na nossa cura. E ao passo que, se essas atitudes estiverem em desalinho com o que é previsto pela lei divina, nós comecemos a nos sentir esgotados, cansados, fatigados, mal-humorados, e isso acaba fazendo com que nós faz com que nós, em algum momento, possamos estar vivenciando situações de melancolia, depressão. Ou seja,
é um processo com o qual nós podemos contribuir. E quando nós vemos a chegada de um novo período e nos enchemos de motivação, é hora de nós entendermos um pouco dessa nossa relação com a divindade. E é sobre isso que a gente veio falar um pouco aqui hoje, né? Então, isso foi só a introdução, deu 25 minutos aqui de introdução, mas vocês estão com tempo, né? Então tá, 2025 é grande, tem 365 dias, né? Muito bem, então, nós trouxemos aqui para a gente conversar algumas questões do Livro dos Espíritos. A minha intenção aqui, gente, eu vou ser bem honesto com vocês, a minha intenção não é ler todas as perguntas e todas as respostas, porque isso todos nós podemos fazer em casa, tá? Até mesmo as pessoas que não têm alfabetização e que querem conhecer doutrina espírita podem colocar uma palestra aí num telefone celular, num computador e tal, ou assistir uma reunião pública e elas terão acesso a isso. Então, meu objetivo não é cobrir todas as perguntas aqui, mas é simplesmente tentar, de alguma forma, trazer algumas reflexões que possam nos ajudar nesse projeto 2025. Né? Já que está começando o novo ano, a gente pode começar a redesenhar a nossa relação com a divindade. Porque qual é essa relação que nós temos com a divindade no momento? É a relação de espíritos em provas e expiações. É a relação de espíritos que foram educados durante milênios para entender que Deus é um ser punitivo que apenas espera que nós cometamos o primeiro equívoco para nos atirar ao fogo do inferno. Essa ainda é a nossa relação com Deus. Por mais que nós digamos que não, por mais que nós digamos, não, eu já sei que o inferno não existe, mas tu tem medo de ir para o umbral. Né? Tu pergunta, toda hora que tu vai na casa espírita e ouve falar do nosso lar, tu pergunta, mas será que eu vou para o umbral? Né? Tu é aquele, nós somos aqueles. Você de casa também, não se esconda. Você é aquele que lê o livro Nosso Lar, vê o filme do Nosso Lar e acha aquilo fascinante. E aí quando você chega na casa espírita, você fala assim, ai, seria tão bom se eu fosse para Nosso Lar depois que eu desencarnasse. E aí você não leu as letrinhas miúdas do livro que estão dizendo lá que Nosso Lar é local para espíritos falidos em suas missões na Terra. Né? Então, aquilo parece maravilhoso para o nosso nível. Aquilo, não ficar na laminha medicinal para a cura do perispírito que André Luiz passou durante tantos anos, para nós já seria uma glória, mas vai para Nosso Lar. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, olha, nós temos quase que uma obrigação de chegarmos ao plano espiritual muito melhores do que André Luiz. Olha lá os olhares. Ih, esse cara é fascinado, olha lá. Tá obsediado com fascinação, que é o pior nível da obsessão. Né? Já está dizendo que a gente está melhor do que André Luiz. Não. Eu disse que nós temos que chegar ao plano espiritual muito melhores do que André Luiz chegou. Qual era a noção de espiritualidade que André Luiz tinha quando faleceu, quando chegou ao plano espiritual? Qual é a que nós temos? Então a gente não pode chegar perto do que ele. É obrigação nossa chegarmos ao plano espiritual em uma condição muito melhor do que André Luiz chegou. Então, para isso é que a gente precisa trabalhar. Para isso é que a gente precisa se esforçar. E entender que isso vai ser quase que uma naturalidade. Né? Chegar além do que André Luiz chegou no plano espiritual não é nenhum, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Tem que conseguir. É obrigação nossa com todo o conhecimento que Deus nos dá. Né? E isso não pode ser visto como, ai, que peso, que responsabilidade. Não, isso deve ser visto com muita alegria. Que a nossa chance de passar pelo sofrimento que André Luiz passou é menor, mas dependendo do que nós façamos com esse conhecimento. Isso é motivador, isso é muito bom. Até a página 2. Porque quando nós entendemos que nós somos espíritos ainda em provas e expiações e que estamos num planeta justamente pela afinidade que temos com ele, nós também temos medo das próprias decisões que nós tomamos. E é claro, é normal, a gente ainda não vai decidir sempre em favor da lei de Deus. A gente ainda não vai decidir sempre a favor da moralidade total. Nós queremos muitas vezes pensar primeiro em nós mesmos, e isso é natural do instinto de conservação que nos acompanha ainda do plano primitivo. Mas nós estamos aqui hoje, eu lembro que eu falei isso no começo, buscando felicidade. Buscando aprender a pensar como espíritos imortais que nós somos. Buscando modificar o nosso padrão de pensamento para um padrão de pensamento que priorize o espírito e não achem que isso é fácil. E não tenham vergonha de dizer, eu ainda não consigo. Porque essa é a naturalidade de um espírito que está na Terra, nesse momento.
Não é o espírito, nós não estamos aqui, pelo menos falo por mim, mas nós não estamos aqui, acredito que a maioria de nós não esteja aqui em missão somente para ajudar esses coitadinhos que não conhecem o espiritismo. Isso é ilusão, isso é orgulho. Nós estamos aqui realmente numa briga, numa batalha muito grande para aprendermos a pensar como espíritos imortais. E pensar como espíritos imortais talvez venha até a representar uma ressignificação dessa nossa relação com a divindade. Qual é essa nossa relação com Deus hoje? É a relação do medo ainda. Ai, meu Deus, eu já sei que não vou ser enviado para o inferno porque o inferno não existe, mas será que eu vou para o umbral? Esse é o nosso grande medo. A nossa relação com Deus ainda é de medo. Porque nós achamos ainda que ao final da nossa jornada encarnatória, nós seremos recebidos em um tipo de um tribunal, no qual nós seremos julgados e seremos colocados em nosso lar, ou então na casa transitória de Fabiano, ou em todos aqueles mundos que nos são apresentados pelas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e etc. Né? Mas é muito importante que nós comecemos a entender o que é a presença de Deus em nós. Nós já ouvimos, talvez, muitos companheiros que já estiveram aqui nessa tribuna, já disseram para vocês uma frase, né, e eu vou repeti-la, mas somente para ilustrar aqui nosso comentário. Nós já dissemos várias vezes, vocês já ouviram várias vezes, que a lei de Deus está plantada em nossa consciência. O grande problema é que nós repetimos esta frase sem tentar aprofundar o entendimento sobre ela muitas vezes. O que quer dizer a lei de Deus está gravada em nossa consciência? Quer dizer que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Mas isso é muito mais importante do que parece. Porque, estando a lei de Deus gravada na nossa consciência, é como se nós estivéssemos lidando com um código daqui da Terra. É como se nós estivéssemos lidando com um código de trânsito. Por exemplo, eu vou usar o código de trânsito para não chegar ao exagero de usar o código penal. Nós sabemos que existem regras, por exemplo, aqui na cidade de Teresópolis, eu sempre que chego aqui fico meio Stitch, né? Fico meio forasteiro aqui, eu fico meio descendo na nave espacial, porque, né, às vezes você está ali esperando ali na rua, os carros pararem de passar, o cara para e você fica olhando, ele parou porque, é para eu passar, gente. Né? Então, assim, ainda é um negócio para quem mora no Rio de Janeiro, que mesmo com o sinal fechado você é atropelado, é meio complicado. Né? Mas, de qualquer forma, existem os códigos de trânsito. E jamais alguém vai, por exemplo, se em cada cruzamento da cidade do Rio de Janeiro existisse um guarda para multar uma pessoa que avançasse um sinal de trânsito, este jamais me multaria se eu não avançasse o sinal. Então vejamos, se pusessem câmeras, por exemplo, em cada sinal de trânsito da cidade do Rio de Janeiro, né? O número de avanços de sinais reduziria drasticamente, ainda que o de assaltos aumentasse. Mas isso é outra conversa. Então a gente teria, por exemplo, a câmera ali posicionada. Aquela câmera funcionaria como a lei gravada na consciência. Nós jamais seríamos multados se nós não cometêssemos a infração. Porque nós não estaríamos imputados naquela pena, porque não teríamos cometido o delito. Então vejamos, no caso da lei de trânsito, nós temos as câmeras, nós temos as forças policiais, a guarda municipal, que estão ali para fiscalizar, mas quando a lei de Deus, quando nos é informado que a lei de Deus está gravada em nossa consciência, isso basta para entender que nós seremos os avaliadores de nós mesmos. E, a princípio, isso pode parecer muito bom. Ufa, então quer dizer que eu posso esquecer, mas lembram? É a lei de Deus que está gravada na consciência. E a consciência é a divindade dentro de nós. Ou seja, não tem como escapar dela, não tem como enganá-la. Alguns devem estar pensando, né, aquela velha história, a gente vai ouvindo as coisas e a gente vai raciocinando junto. E aí alguns de vocês devem estar se perguntando, mas se a lei de Deus está gravada na consciência e se esta consciência se abre diante do ser em algum momento, né, especialmente depois do desencarne, quando será feito aquele balanço do que foi previsto e o que foi cumprido, por que ainda existem tantos espíritos que necessitam ser trazidos a mesas mediúnicas? Por que existem ainda tantos espíritos que continuam contumazes no mal
no plano espiritual, formando falanges, perseguindo pessoas, etc. Já não teria sido tempo da consciência daquele irmão abrir e mostrar a ele que ele está equivocado? E aí, a gente vai voltar àquela história do pensar como espírito imortal. O desencarne não vai funcionar para ninguém como uma transição abrupta, como aquela transição, mudou, desencarnei e virei santo, como nós acreditávamos até um determinado tempo. Aquele ser tem uma linha de pensamento e essa linha será modificada através das suas experiências, seja no plano material, seja no plano espiritual. Então, é muito provável que muitos de nós saiamos daqui do plano material ainda com convicções de estarmos certos em coisas que a lei divina não prevê. É muito possível que nós ainda tenhamos dificuldade no plano espiritual por termos violado leis aqui da Terra e não admitirmos essa violação. Acharmos que, não, mas aquilo não foi nada, aquilo ali, não prejudicou ninguém. É muito provável que isso aconteça. E somente com o passar das experiências, e muitas vezes essas experiências precisarão ser aquilo que nós chamamos de negativas para nós, mas que são, na realidade, aprendizado, que nós conseguiremos, através da dor, neste caso, entender que, em algum momento, nós pensaremos, eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Ali houve o aprendizado, a consolidação do entendimento. Dá para aprender antes pelo amor, dá para aprender antes, né? Tentando avaliar os nossos atos, tentando avaliar os nossos erros, mas isso nem sempre é fácil. E às vezes é realmente algo que nós não percebemos. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, mas não é possível que uma pessoa que cometa crimes, que tire a vida de outras pessoas, chegue no plano espiritual achando que isso é correto. E eu digo a vocês, é possível. Há muitas pessoas que acreditam que essa é a solução, até mesmo entre nós, sociedade material aqui da Terra, encarnados aqui da Terra, quantos há entre nós que acreditam que a eliminação de um pecador seja a solução para o pecado? Né? Quando Jesus falava exatamente o oposto, que não se odeia o pecador, mas sim se odeia o pecado. Né? Então, essa relação com Deus precisa passar pelo entendimento de que Ele já fez o trabalho em relação a nós. O trabalho que Deus tinha que fazer já foi feito. As leis já foram criadas e colocadas no nosso HD. Agora, daí para frente, cabe a nós a cooperação com o projeto divino. Cabe a nós o entendimento de que Deus já plantou essa semente em nós e nós precisamos ouvir a voz da nossa consciência e agir de acordo com o que está previsto. De novo, isso não é fácil. E é por isso que o próprio Allan Kardec, na primeira pergunta aqui desse grupo que eu separei para estudar com vocês, que é a pergunta 963. Eu sei que vocês estarão loucos para chegar em casa hoje e não vão querer saber de futebol, novela, Big Brother, jornal, filme, nada disso. Eu sei que vocês vão querer ler o Livro dos Espíritos. Então leiam a pergunta 963, tá? Leiam não, estudem. Estudem a pergunta 963. Quando Kardec diz o seguinte: com cada homem pessoalmente Deus se ocupa, não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E aqui a gente tem uma ideia mais ou menos clara, pelo menos para mim, de como é essa nossa relação com Deus. É aquela relação um pouco invertida, sabe a história da Bíblia? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Apesar de parecer a mesma coisa, há uma diferença abissal entre esta frase e o que nós fazemos. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança e pensamos que, então, Deus seria um homem. Porque a sociedade no passado era patriarcal. Ainda estamos mudando isso ainda, mas continua, né? Então, Deus teria que ser um homem, porque o homem era o detentor do poder, né? Como ele é Deus, criou todo mundo, teria que ser mais velho, mas muito mais velho. E aí colocamos Deus com uma barba, sentado num trono frágil, precisando de um cajado para se apoiar e não cair para frente, né? Então, essa imagem que nós tínhamos de Deus. E com essa imagem de Deus, evidentemente que nós, comparando Deus conosco, vamos imaginar o quê? Deus só está ali olhando para cada um de nós, esperando o escorregão para nos punir. Então, essa é a ideia com a qual nós convivemos a respeito de Deus. E a hora de mudar isso é agora, a gente está aqui para isso. Porque mudando essa ideia, a gente começa a ter um caminho de felicidade aberto, porque a gente para com certas paranoias de que, Deus não gosta disso, mas será que é isso? Deus já disse o que ele gosta.
Cabe a nós agora fazermos ou não. Então, Kardec pergunta se Deus se ocupa de cada um de nós. É como se ele perguntasse assim, mas Deus está aqui agora me olhando para ver se eu estou falando tudo direitinho, Deus está aqui agora esperando para ver se eu vou, depois quando chegar em casa, ele vai comigo e tal. Não. Mas Deus está em todo lugar. O Livro dos Espíritos, obra básica desta doutrina que nós estudamos, já nos abre um grande horizonte quando, na sua pergunta número 1, indaga, que é Deus? Tirando a pergunta do quem, da pessoa. Então já abre um leque que para nós ainda é inalcançável. O que é Deus, para nós ainda não é um conceito muito simples. Mas nós já conseguimos adiantar bastante o nosso entendimento sobre Deus. Se nós andarmos até a pergunta 13 e 14 do próprio Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá que nós vamos conhecer Deus agora pelos seus atributos, por aquilo que nós conhecemos de Deus em termos das ações dele entre nós. Então temos lá soberana justiça e bondade, né, imaterialidade, imutabilidade, etc. Temos lá 7 atributos, né, que caracterizam esse Deus que nós queremos conhecer cada vez mais. Que muitos nos dizem, não, mas Deus tem os seus mistérios. E nós procuramos dizer para as pessoas, não, Deus está abrindo as janelas para que nós invadamos o seu mundo e entendamos o seu propósito na nossa vida. É aquela história do Deus tem um propósito, Deus tem um plano para nós. E nós? Qual o plano que nós temos para nós? Então, essa é a pergunta que talvez nós precisemos fazer nessa virada de chave aí, que é a virada do ano e tal. Einstein dizia que uma das maiores ignorâncias que nós poderíamos cometer é fazer sempre a mesma coisa e esperarmos resultados diferentes. Então, se nós começarmos o ano fazendo as mesmas coisas que em 2024, não tenhamos ilusão, 2025 não vai nos trazer nada. A pergunta talvez não seja o que 2025 vai nos trazer, mas o que nós podemos e o que nós vamos trazer para 2025. É essa a nossa responsabilidade a partir de agora. Não é só ter a posição passiva de aguardar que os dados da divindade sejam jogados e caiam a nosso favor. Não é simplesmente entender que em algum momento nós vamos acordar e encontrar, abrir a janela num domingo e encontrar, planeta de regeneração. Não será essa a mecânica da mudança do planeta. A mecânica da mudança é também explicada no Livro dos Espíritos, na pergunta que eu jamais lembrarei o número, quando Kardec indaga aos espíritos sobre de que forma um planeta se eleva a uma categoria acima. E os espíritos dizem que quando mais da metade dos seus habitantes estiver pronta a se harmonizar com essa nova tendência vibratória. E para que nós nos harmonizemos com a tendência vibratória de um planeta de regeneração, é preciso mudança interna, não é preciso que nós mudemos o mundo. É preciso que nós mudemos a nós mesmos, caindo por terra, fazendo cair por terra aquela história de que, se só eu fizer uma mudança, não muda em nada o mundo. Aritmeticamente, nós somos um componente. E quando nós melhoramos, a média geral do mundo melhora matematicamente. Tá? Por isso que dizem, né, as pessoas que... matemática, eu sou praticamente igual a um sapo. Né? O meu conhecimento de matemática é praticamente igual ao de um sapo. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Mas eu tenho, apesar de não entender nada, né? Apesar de eu nunca ter entendido para que serve o cateto da hipotenusa, né? Mas eu sou obrigado a entender que as pessoas que gostam de matemática dizem que o mundo é matemático. O universo se explica matematicamente. Né? Enfim, até mesmo com conceitos da doutrina espírita, nós conseguimos chegar a essa conclusão. Entender já é outra coisa para mim. Mas nós temos essa necessidade agora de pensarmos em como nós poderemos fazer o mundo melhor. Não é um trabalho grandioso. Ninguém pode pensar aqui que é uma missão. Qual é a minha missão? Meu Deus! Não! As nossas pequenas tarefas que nos foram concedidas para essa encarnação são transformadoras do mundo em que nós vivemos. Só que nós precisamos executá-las. Nós precisamos executá-las com fé. Nós precisamos executá-las dentro daquilo que nos é passado pela lei divina e que foi exemplificado por Jesus. Aquele mesmo Jesus que eu sempre digo aqui em vários outros lugares, que nós tentamos empurrar para tão longe quando nós dizemos, mas ele era Jesus, eu ainda sou muito pequenininho. Naqueles momentos em que nós temos as crises de humildade, nos momentos mais inapropriados. Né? E aí, a pergunta de Kardec é muito elucidativa de qual é o conceito de relacionamento com Deus
presente naquela época e talvez até hoje em nós. É o conceito do Deus que fica ali olhando. Será que Deus se ocupa de cada um de nós? Mas ele é tão grande, nós somos tão pequenininhos. Ele se ocupa de nós. Sim, através de uma hierarquia que nós vamos até ter uma ideiazinha melhor naquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é quando fala lá da hierarquia, que Jesus é um participante ali do mais alto nível na Terra, mas que ainda tem muitos e muitos outros níveis entre ele e Deus, né? Então, os engenheiros siderais e etc., governador cósmico, governador planetário, governador não sei o quê, galáctico, enfim. É uma estrutura muito bem montada, por isso que Deus se ocupa de cada um de nós, porque Ele criou uma estrutura que faz com que todos nós estejamos monitorados nas nossas ações, mas que Ele próprio, na sua perfeição, não precisa ficar ali observando o que está acontecendo. A própria lei já faz o serviço por si só de tão perfeita que ela é. Daí a perfeição de Deus. E daí a pergunta, que é Deus, não quem é Deus. Porque aí nós iríamos de novo para aqueles problemas filosóficos. Mas se Deus é uma pessoa, quem foi que gerou essa pessoa? Mas ele se gerou sozinho, como? Aí começa toda essa discussão filosófica que acabou levando os grandes filósofos da humanidade ao suicídio. E que a gente não precisa enveredar por tantos caminhos ainda, tão profundamente, porque a gente ainda tem coisas muito mais superficiais a cumprir. E ao cumprirmos essas questões superficiais, nós vamos ganhando amplitude, nós vamos ganhando cada vez mais unicidade com essa lei divina, que nos fará ter compreensão suficiente para um dia entendermos essa obra magnânima que somos nós. Nós somos uma obra perfeita de Deus, só que nós ainda precisamos trabalhar para atingir essa perfeição. Nós somos a obra que no momento está perfectível, mas precisamos fazer o trabalho para que nós possamos alcançar essa perfeição. Então, até mesmo dentro do movimento espírita, muitas vezes nós caímos de novo nesse discurso de terceirização das nossas responsabilidades, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas falando que os espíritos superiores já estão aí encarnando em várias partes do planeta para poderem fazer a transformação do planeta para um mundo de regeneração. E eu fico perguntando, como assim? É pedreiro do mundo espiritual agora? Né? Como é que funciona esse negócio de alguns espíritos estão encarnando para fazer... Gente, é claro, isso sempre acontece. Claro, senão não haveria progresso. Mas esses espíritos não são espíritos mágicos, não são espíritos que vão tocar uma varinha e de repente, mundo de regeneração. Não é dessa forma que a coisa acontece. Mas quando nós observamos novas descobertas, como nós já tivemos aqui, vocês são muito jovens, mas eu com 53 anos tive a oportunidade de passar, gente, pelo telefone residencial, pelo telefone que era declarado. Os pais de vocês, os avós de vocês podem contar essa história para vocês, que era declarado como patrimônio no imposto de renda. E você esperava 4, 5 anos para ter uma linha instalada na sua casa, né? Parece história, os jovens que estão aqui hoje devem estar olhando para minha cara, o cara é velhão, mano, aí. Mas, procurem, estudem aí nos livros de história de vocês. Nós pegamos vocês não, vocês são muito jovens, mas eu peguei essa parte do telefone residencial, gente. E hoje a gente tem um troço na mão que serve até para fazer estudo espírita, mas não serve para falar com ninguém, a gente nem usa para falar mais, telefone, voz, né? Enfim... isso é o quê? São os espíritos que vão fazendo os seus estágios nas colônias tecnológicas do mundo maior e vão encarnando, trazendo essas descobertas, trazendo internamente a aptidão para implementar essas descobertas aqui entre nós. Então isso é parte do progresso. Então o mundo de regeneração também é parte de um progresso, porém precisa de mais obreiros do que simplesmente alguns espíritos fazendo um determinado trabalho. Porque a tecnologia, mesmo a tecnologia, não conta somente com um ou dois, tá? Que venham juntos ali fazer um trabalho. Até hoje nós temos a enorme discussão sobre quem inventou o avião. Vocês estão falando assim, esse cara é louco, claro que foi Santos Dumont. Perguntem sobre Santos Dumont nos Estados Unidos. Ninguém sabe quem é. Para eles, os irmãos Wright foram os grandes inventores do avião e que voaram primeiro, Santos Dumont, né? E aí fica a gente aqui, não, foi Santos Dumont. Aí eles ficam lá, Dumont Wright. Quando, na verdade, ambos, não, porque foram 3 no caso, todos foram preparados nas colônias espirituais, por quê?
Da mesma forma que Kardec perguntou ao espírito que o guiava, ao espírito de verdade, mas e se eu não der conta do trabalho? E o espírito lhe responde, outro o fará. Da mesma forma acontecem com as invenções. Tem várias pessoas em várias partes do mundo com essa ideia para ser desenvolvida, até que em algum momento ela se desenvolve e se espalha rápido, né? Mas com o mundo de regeneração isso é diferente. Porque são ideias que vão diretamente ao encontro e, muitas vezes, de encontro à nossa moralidade, ao que nós acreditamos como ser o modelo de vida, ou como sendo o modelo de vida ideal. Então, nós, muitas vezes, bloqueamos a entrada desses novos conceitos de moralidade. E aí, não tem mundo de regeneração que resista. Não adianta a gente terceirizar essa parte. 2025 começa. E 2025 precisa começar com essa noção clara de que nós seremos os artífices do nosso progresso. Nós estamos aqui, lembre, eu vou falar de novo que eu já falei 2 vezes aqui, nós estamos aqui para aprendermos a ser felizes. E sermos felizes é pensar como espírito imortal. De novo, não achem que é fácil. Ainda serão algumas encarnações, muitas talvez. É só a primeira que a gente está vivenciando aí a possibilidade de sermos espíritas. Não adianta olhar para mim com essa cara de, você está enganado, eu já fui espírita em outra encarnação. Matematicamente é quase impossível. Pode ser que tenha aqui um felizardo que tenha 2 encarnações como espírita, mas é praticamente impossível. É matemática, façam as contas, tá? Enfim, é a primeira encarnação. E aí a gente vai ter que reeducar todo um arcabouço mental para que nós entendamos a nossa existência enquanto espíritos imortais. É todo um trabalho que, gente, para você mudar um hábito nosso aqui, da nossa encarnação, né, para você mudar um hábito, né, eu estava conversando com a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora em Brasília não tem metrô, vocês sabem, né, e quando ela vem ao Rio de Janeiro, às vezes eu falo para ela, cara, você está em Copacabana, no hotel, vem para minha casa é pertinho do Tijuca, da Tijuca ali do metrô do Uruguai. E aí ela fala, não de metrô não. Metrô perigoso, debaixo da terra, pode cair e tal, não sei o quê. Gente, as pessoas têm suas loucuras, né? É normal, legal, é normal, tudo bem, né? Agora, eu falei, de tanto eu conversar com ela, mostrar, falar, olha, não tem risco, olha, quantas pessoas você já viu serem soterradas no metrô e tal? Mas eu posso ser a primeira e tal. Pode, mas a probabilidade é difícil, né? A probabilidade não é muito alta, né? E até que ela começou a andar de metrô. Né? Ou seja, mas para mudar isso, gente, foram 10 anos conversando com ela sobre isso, né? E assim, entendendo o tempo da pessoa, entendendo o tempo dela pensar que aquilo racionalmente não fazia sentido, né? E mudar. Agora a gente está numa outra batalha, a gente está tentando convencer o outro espírito a atravessar pontes mais altas, né? Mas é um outro trabalho isso aí. Então o que acontece? Para mudarmos esse arcabouço mental com coisas nossas aqui da Terra, já é difícil, né? Imaginemos coisas que estão em nós há encarnações. E há o negócio do Deus punitivo. Gente, foram milênios sendo educados assim. Não olhem para mim e digam, mas que desserviço que as igrejas e religiões do passado prestaram para nós. Eu digo para vocês, que serviço maravilhoso que foi prestado para nós. Porque naquele tempo, nós não teríamos a mínima condição, como ainda não temos, de entender Deus. E não teríamos até muito menos condição. E éramos até mais inferiorizados do que somos agora. Então, óbvio que foi necessário, como é com uma criança muitas vezes, era pelo menos na educação que eu recebi, quando minha mãe e meu pai não queriam que eu fizesse alguma coisa, que eu fosse para algum lugar, eles diziam para mim, não vai para lá, não entra ali, que ali está escuro e tem bicho-papão. Eu não sabia lá o que era bicho-papão, eu falava, não sei, não vou não. Né? Então, é mais ou menos isso. A reeducação do espírito é um processo muito longo. E a gente vai precisar ter paciência e ter uma certa dose de compreensão conosco mesmos. A gente vai precisar ter esse entendimento. A gente não pode jamais cair no sentido de culpa. Joana de Ângeles nos fala sobre isso. O sentimento de culpa somente nos paralisa. O sentimento de culpa não nos leva adiante. Então, se nós conseguirmos trabalhar com as nossas limitações, formos aí sim verdadeiramente humildes para trabalhar com as nossas limitações, nós temos um potencial gigantesco de crescimento pela frente em 2025, 26, 27 e quantos anos vierem pela frente. Porque nós vamos entender onde nós estamos, aceitar a nossa inferioridade e trabalhar nessa inferioridade de forma
tranquila, sem cobranças exageradas, mas também sem descanso desnecessário, sem ociosidade. Nós vamos fazer o nosso melhor, porque a nossa consciência estará observando. E não adianta nem a gente tentar falar, vou dar um migué aqui, vou fingir que estou fazendo o meu melhor, mas o correr para não chegar. Sabe qual é o correr para não chegar? Não adianta, porque a consciência sabe que nós estamos correndo para não chegar. Então, é um trabalho de reeducação da nossa relação com Deus, porque agora o Deus não é aquele velhinho de barba branca que está lá com o cajado para atacar na nossa cabeça. Agora Deus é uma lei que está dentro de nós. Nós somos deuses. Jesus falou isso para a gente precisa acreditar nisso. Nós somos deuses. Vamos puxar essa divindade que está dentro de nós. 2025 está aí para isso. Não para a gente esperar que 2025 traga felicidade, não que 2025 traga amor. Que nós olhemos para o Deus que está em nós e que esse nosso Deus possa trazer felicidade para os outros. Que esse nosso Deus traga paz para os outros. Que esse Deus traga harmonia para os outros. Que esse Deus traga entendimento para os outros. Por quê? Assim nós estamos nos alinhando com a lei divina. E ao nos alinharmos com a lei divina, nós encontraremos aquilo que nós estamos buscando há milênios, chamado felicidade. Começa a surgir um novo ser, um ser mais radiante, um ser que sorri mais facilmente, mais espontaneamente, simplesmente porque sabe que está em linha com a lei divina. Simplesmente porque tem a consciência de que está tentando o seu melhor, simplesmente porque entendeu aquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que nós seremos reconhecidos pelo esforço que nós fizermos para nos melhorarmos, e não pelas conquistas e melhorias que nós tivermos atingido ao final da nossa encarnação. Então vejamos que a exigência, a régua está baixa. A régua para nós não é um sarrafo de 6 metros de altura que a gente precisa saltar com vara nos Jogos Olímpicos para superar. O sarrafo é baixo. A gente só precisa entender que a gente pode pular esse sarrafo. A gente só precisa entender que a gente pode ser feliz. E ser feliz não é um projeto para 10 encarnações. Ser feliz é um projeto para agora. Deus não mandou ninguém para cá para sofrer. Para com isso. Deus não mandou ninguém para a Terra para passar perrengue, para sofrer e tal. Para aprender. Algumas situações que para nós são problema, para nós são dificuldade, para nós são... Mas não, elas são aprendizado. O negócio é tirar dali o aprendizado. Ter coragem, ter resiliência, ter paciência. O Mauro falou isso na prece. Né? Ter resiliência, ter paciência para a gente poder tirar isso dessas lições que para nós ainda são castigo, punição. Porque Deus está contra nós e tal. Mas aquilo tudo é a favor. Tudo é a favor. É que a gente não tem um entendimento para isso ainda. Mas a gente pode começar a adquirir. Aí entra o componente fé da doutrina espírita. A fé de que Deus jamais quer o nosso mal. A fé de que Deus sempre faz as coisas para que elas deem certo. A fé de que Deus é amor pleno, justiça plena. E que faz tudo para que nós sejamos seus filhos felizes e que promovamos essa felicidade junto àqueles que caminham conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados. Como eu disse para vocês, eu não ia ler todas as perguntas. Na verdade, eu li só uma. Faltaram um monte aqui, mas tudo bem. Outras oportunidades virão, né? Aí da próxima vez eu falo para a Márcia que eu vou estudar da 964 a 969. Hoje era da 963 a 969. Mas enfim, aí a gente vai cobrindo as perguntas, mas o mais importante não é cobrir perguntas, não é cobrir respostas. O mais importante é que a gente aproveite esse momento que a gente está aberto aí a um novo tempo, apesar dos perigos e tal, que a gente está aberto a isso e que a gente entenda que se abrir a um novo tempo significa abrir a mente para que nós pensemos diferente. Se a gente continuar pensando igualzinho a 2024, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados de 2024. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que fizemos em 2024, os resultados serão os mesmos de 2024. Queremos alguma coisa diferente? Estamos felizes com 2024 na nossa vida? Estamos plenos da nossa vida? Estamos achando que nós já estamos candidatos a sermos mentores dos outros na próxima encarnação? Se a resposta para alguma dessas perguntas é não, a ideia é, temos que fazer alguma coisa diferente. Precisamos mudar. E é dentro de nós que a gente vai mudar, não é no outro. O outro, se quiser, muda. E ele pode ser influenciado pelos nossos exemplos, mais do que pelas nossas palavras. Muito mais a gente poderia conversar aqui, mas o tempo, o relógio de centro espírita é obsidiado, né? E aí tem lá
E aí eu preciso devolver ao meu dirigente para que eu possa tentar voltar em outras vezes aqui para não bagunçar as ordens da casa, né? Mas não queria devolver a palavra a ele sem antes agradecer a cada um de vocês que dedicou um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje na busca de felicidade, que é o que a gente está fazendo aqui. Não esqueçam nunca disso. Cada vez que os passos de vocês os levarem até essa casa, é porque o coração de vocês busca felicidade. E que esse momento tenha sido produtivo, de alguma forma, para que a gente traga felicidade para 2025 e que a gente traga amor para 2025 e que a gente possa, de alguma forma, assim, nos sentirmos mais felizes por estarmos alinhados com a lei maior do universo. Obrigado a todos, graças a Deus. Amigos, muito obrigado aí, Breno, aí pelas reflexões, né, para a gente já de início de ano, né? Acho que o Breno falou muito nessa coisa atávica que a gente tem de outras reuniões, de outras religiões, né? E a gente tem sempre uma forma de ver, né, de que a vida é um sacrifício, mas que depois a gente vai ter uma recompensa, né? Como se a felicidade fosse algo distante, algo futuro, dependendo dos nossos sacrifícios. E não como se a felicidade fosse uma coisa da estrada, do caminhar, né? Às vezes atavicamente a gente pensa que a felicidade está lá no futuro, né? Sem nos darmos conta que a felicidade é cada dia nossa, o caminhar que nos deixa feliz, né? Então, as lembranças do Breno foram muito boas ali para a gente refletir que 2025 vai ser um ano muito bom, um ano onde nós vamos ser muito felizes, a depender apenas da gente. Essa é a grande mensagem aí que o Breno trouxe aí para todos nós. Vamos aos avisos então, amigos. Primeiramente e finalmente, porque só tem um aviso. Foi mal, mas já comecei mal o ano, pessoal. Vamos recapitular aqui. Antônio, depois corta esse pedaço aqui do vídeo. Aqui. As reuniões públicas nossas continuam normalmente ali, que às vezes as pessoas ficam preocupadas, né, se haverá férias e tal. Normalmente a gente faz paralisações com todos os estudos. Os estudos da casa normalmente paralisam porque os estudos dependem das pessoas estarem estudando. O estudo não pode seguir sem as pessoas. Então, quando diminui, né, a frequência, a gente é obrigado então a paralisar os estudos. As reuniões públicas, as 5 reuniões públicas que nós temos, permanecem inalteradas. Na segunda-feira de manhã, né, às 10 horas, quartas 15, quartas 20 horas, quintas 16 e sábados 19 horas. Então, só para nos lembrar de que a casa permanece sempre aberta aí com suas reuniões públicas, tá? Por fim, também perguntar, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Bruno, né? Tudo bom, Bruno? Seja muito bem-vindo. Você é do SEMA, né? Que me falaram, né? Ah, muito bom. Seja muito bem-vindo, espero que tenha gostado aí do estudo. Opa, chegou no paraíso, tá vendo? A gente falou do paraíso, ó. Chegou no paraíso. Já pode, mas cuidado quando atravessar a rua. Apesar disso tudo que o Breno falou, não acredito. Cuidado para atravessar a rua aqui também não é simples não, tá? Ok, mais alguém, amigo, nos visita? Não, né? Então tá, amigos. Então nós vamos encerrar aí com muita alegria, né, o nosso trabalho aí da nossa reunião de hoje, para a gente poder passar o trabalho de passe, né? Lembrando que aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem então que nós chamaremos, né? Carlos, você pode fazer a nossa oração final, por favor, de agradecimento? Vamos então, amigo, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. A Ele nos dirigir com a gratidão da oportunidade desse ano que
Que seja para nós, Senhor, a busca interior, o nosso, para aprendermos mais uma vez contigo e não esquecermos das duas mensagens de amor, de fraternidade, da lembrança que somos irmãos, da lembrança imorredora que o Pai nos ama incondicionalmente, a todos igualmente, com a certeza, na benevolência de nosso Pai, que alcancemos forças interiores para essa reforma íntima que urge dentro de nós. Na certeza, Mestre, que contaremos sempre com teu apoio, com teu amor, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor.